Amigo, bom dia. Acorde e fique bem informado. Jornal da Mix. Olha, nosso convidado hoje é o diretor do Instituto Senai do Rio Grande do Sul. Deixa eu ajeitar aqui a câmera dele, que a gente não conseguiu fazer no... Vamos lá. Nosso convidado hoje é o diretor do Instituto Senai de Inovação em Energias Renováveis, Rodrigo Melo. E o assunto da gente é bem interessante. O IBAMA emitiu a primeira licença prévia para um projeto eólico no mar, offshore, no Brasil, hein? E isso está chamando a atenção do mundo inteiro. O projeto piloto é responsabilidade do Senai do Rio Grande do Norte e será implantado no litoral de Areia Branca, ali perto do Porto Ilha. Rodrigo Melo, do Senai, está aqui com a gente. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Diógenes. Bom dia aqui os colegas de bancada. Um prazer mais uma vez estar aqui. Amigo, me conte a dimensão dessa licença e o que é que ela projeta para a economia do Rio Grande do Norte. Diógenes, o mundo olha para o Brasil e enxerga um país gigante, em dimensões continentais, e que tem, entre os grandes, talvez entre as maiores 10 economias do mundo, sem dúvida, a melhor matriz elétrica do mundo. Mais de 84% da nossa energia é limpa. E esse era um discurso que cabia há 10, 15 anos atrás, mas hoje eu preciso dizer que, além de limpa, é extremamente competitiva. Nós temos a energia limpa mais barata do mundo também. Porque ser limpa é um negócio muito agradável, muito desejado por todos na sociedade. Mas quem é que paga a conta se não for competitivo? E a nossa energia, além de limpa, é competitiva. Esse competitivo aí, viu, gente, só para pontuar, é dinheiro na economia, gerando riqueza. Exatamente. E chegando a um custo mais baixo ao cliente final. Bom, partindo dessa premissa, a gente enxerga que o Brasil é um gigante também na geração de energia. Mas existe uma nova fronteira, que é geração de energia no mar. Que o Brasil, se a gente considerar uma distância de 50 quilômetros da praia, tem uma capacidade de geração de 3,5 vezes a mais do que todas as fontes juntas no Brasil. Isso é um negócio absurdamente grande. Agora, se a gente considerar 100 quilômetros, e eu vou dizer por que os 50 e os 100, nós temos condição de gerar 6 vezes mais. São 6 Brasis de energia que está no mar para ser explorado, e a gente não tem um único aerogerador instalado. Por que é que eu digo isso? Porque isso está funcionando com muita pujança já no Mar do Norte, entre o Reino Unido e o continente, Dinamarca, Holanda, aquela fatia ali. Os países nórdicos no norte global. E ali está se produzindo a 200 quilômetros da praia. Eu não estou chegando aos 200, não. Eu estou falando de 50 e 100. Então, o Brasil é um gigante e o mundo que está precisando de muita energia e tomou a decisão de consumir energia limpa, precisa que o Brasil entre como protagonista nesse setor. Para isso, ou a gente compra tecnologia, contrata a empresa de fora, compra produto de fora e entra apenas e tão somente como local de energia ser gerado, porque aqui no mar do Rio Grande do Norte, de Touros até o limite com o Piauí, nós temos os melhores ventos do mundo também. Isso independe do que eu acho, do que Diógenes e do seu ouvinte acha. Isso foi coisa de Deus e é aqui. E a gente não explora nada disso. Então, o mundo espera que o Brasil entre de forma pujante. Eu lembro a você que no leste europeu nós estamos com uma guerra entre Rússia e Ucrânia e o pano de fundo é o gás, é a energia. Gás natural. Então, o mundo mata e morre por energia. E a gente tem um potencial gigantesco de gerar energia limpa, não só para incrementar ainda mais na nossa matriz, como para fornecer, a partir de outros combustíveis, como hidrogênio, etc., combustível para ajudar a sociedade internacional. Então, o mundo está olhando isso com muito... E nós temos uma responsabilidade. O Senai do Rio Grande do Norte partiu na frente, lá começamos a discutir isso em 2012, 2013, mas a partir de 2021 começamos a trabalhar neste projeto. Não é uma coisa de hoje, tem muito trabalho envolvido
para que o Brasil não dependa necessariamente do resto do mundo e a gente passe a ter tecnologia própria, gerando riqueza aqui, distribuindo renda aqui e ocupando as mãos de brasileiros nesse processo. Essa é toda uma lógica de desenvolvimento que o Senai tem trabalhado. Rodrigo, como você falou, é um trabalho que já vem sendo executado há anos, e aí esse passo foi dado, que foi a liberação dessa licença, que é só um dos primeiros, digamos assim, né? Quais serão os próximos? Quando que a gente pode ver na prática isso funcionar? Sim, essa é a primeira, o quebra-gelo, digamos assim. Tem mais alguns documentos que precisam sair de outros órgãos reguladores, Marinha, Patrimônio da União, etc., que a gente entende que estão sendo finalizados também, andaram em paralelo. O principal é o IBAMA, né? O principal é o IBAMA, que é o ponto de partida para todos os outros. É quem diz se tem viabilidade ambiental e social ou não. É meio que dá o sinal verde para os demais verde, órgãos. Né? Exatamente. Então, a gente pretende agora, em agosto, lançar um edital de captação de recursos para viabilizar esse projeto. Assinando esses contratos nesse segundo semestre, aí a gente começa a desenvolver o projeto em duas fases. A primeira fase, os projetos. Engenharia pura, os projetos básico, executivo, cronograma, Cálculo orçamento, puro. cálculo, especificação, enfim, muita dor de cabeça. Mas isso deve durar aí uns 16 meses. E concluída essa fase, a concretização desses projetos que serão desenvolvidos, que é a parte de construção, montagem e comissionamento, que levará a outros 16, 18 meses. Então, grosseiramente, em 36 meses, mas a gente está trabalhando para ser menos. A nossa meta, final de 27, a gente está comissionando o primeiro aerogerador aqui no Brasil e, por consequência disso, inclusive, descarbonizar o primeiro porto, e aí o Rio Grande do Norte vai ser pioneiro de novo, Porto Ilha, deverá funcionar 100%. Sem combustível com energia fóssil, só com energia renovável. Tem uma sequência de coisas positivas que no entorno desse projeto. Ô, Rodrigo, apesar de você ter mostrado que é um negócio viável, bem interessante, principalmente financeiramente, por que essa demora toda? Tem alguns percalços que, como toda atividade nova, precisa seguir do ponto de vista de regulação, do ponto de vista de superação de interesses políticos, de que sim, de que não. Ambiente econômico, o Brasil hoje possui energia no grid, o grid que a gente chama na rede, suficiente para o seu crescimento. Energia renovável era cara há 20 anos atrás. Começou com energia eólica em terra, depois intensificamos a solar, barateou muito, viabilizando. Agora é o momento de ter um salto. Por que um salto? Porque quando você vai para o offshore, as quantidades, no mar. os tamanhos... Só para o nosso ouvinte entender. No mar. Sim. A energia no mar. O tamanho desses parques, a capacidade de geração desses parques, sobe de patamar. Tanto que entra o grande produtor de energia no mar são as petroleiras, num processo já de transição energética feito por elas mesmas. Os investimentos são gigantescos. Quando você pensa em terra, você tem um parque grande, tem 600 mega, que é 0,6 gigawatt, para o cliente entender. Quando você vai para o mar, um parque pequeno tem 2 gigawatts. Aí você está falando de empresas como a Shell, como a Total, Equinor, Petrobras, muda o patamar de investimento de muitos milhões para alguns bilhões. Então, isso é natural, foi assim no mundo todo, é natural que seja uma cadeia crescente e chegou a hora do Brasil. E no caso deste projeto experimental do Senai, a gente está falando em termos de valores. Eu queria só entender o investimento que vai ser feito, não só no primeiro aerogerador e também no segundo. Eu posso tratar do investimento que deverá ser feito na primeira fase, que deve ser aí, a gente espera entre 40 e 50 milhões. Milhões de dólares. De reais. O da segunda fase, que é o grande investimento, algumas vezes maior do que isso,
mas eu não tenho esse número, porque será consequência Dos cálculos. desses projetos, desses cálculos. Então, seria eu estar aqui, Então, os primeiros 18 meses, que essa fase de cálculo, de preparação de tudo e tal, isso vai consumir aí de 40 a 50 milhões de reais, é isso? Deixando claro, Rodrigo, que isso não é custo, isso é investimento, né? Não, isso é investimento e mais do que investimento. Isso é investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação. E por falar em investimento, há interessados? Sim, nós estamos abrindo agora um edital em agosto, até agosto, pode ser que aconteça ainda em julho, de captação que a gente chama de um GIP, uma sigla que o mercado trata assim, uma sigla em inglês, mas é um projeto multicliente de captação. Nós já estamos negociando com algumas empresas multinacionais do setor de energia, no setor de óleo e gás, que estão muito interessados no projeto. Esse é realmente um projeto inusitado e que vai trazer muito impacto positivo, respondendo o que é mais comum no setor, que são perguntas. Hoje a gente tem muitas perguntas e poucas respostas para a operação, a logística dessa atividade num mar tão diferente que é o mar do Brasil, diferente do mar do Mas a Norte. pergunta que eu fiz, há interessados, empresas estrangeiras interessadas no projeto? Sim, Dá sim. para dizer quem tá de olho no projeto? Ainda não. Mas há interessado, nós estamos tratando com cerca de 8 empresas já, por isso um projeto multicliente. O setor entendeu, nós temos negociado, como eu disse, desde 21 que a gente trata disso, o setor entendeu que tem tantos interessados que normalmente um projeto desse você vende a uma empresa. E o setor todo mobilizou-se e colocou-se à disposição, várias empresas interessadas, então preferimos fazer um projeto multicliente, que aí fica disseminado o conhecimento que A será minha desenvolvido. pergunta era justamente essa, Rodrigo. Um projeto desse, ele é negociado, se conversado com uma empresa ou com um pool de empresas? Normalmente o mais comum é que seja com uma empresa. Mas esse é tão inusitado do ponto de vista de uma atividade nova, de uma fronteira nova, que havia muitos interessados. Então, o ano passado, essa decisão a gente tomou o ano passado, durante o Brasil Indie Power, que é o maior evento da América Latina do setor, sentamos com várias empresas e resolvemos fazer um projeto multicliente, que aí o conhecimento, você mitiga risco, cada empresa coloca menos recursos e várias empresas passam a ter o conhecimento para a atividade. O importante é a gente contribuir para o desenvolvimento da atividade no Brasil, com mão de obra local e utilizando as empresas locais. E por isso não fazia muito sentido, nesse caso, a gente trabalhar com uma única empresa. Você falou duas palavras que era a pergunta que eu estava querendo fazer, mão de obra local e empresas locais. As movimentações em torno dessa novidade. Até o próprio Senai já tem cursos voltados para capacitação, para que se gere emprego, empresas de olho também nisso, locais. Sim, a gente tem o Rio Grande do Norte, aí eu trago aqui um pouquinho do nosso bairrismo. O Rio Grande do Norte hoje tem uma estrutura que foi montada por conta da montagem, do surgimento da cadeia de energia eólica em terra, que não deixa a desejar nenhum país do mundo. Na fundação, na construção de fundação, na construção de torre, empresas especializadas em operação e manutenção, montagem e logística voltada para esse setor. Nós vamos desenvolver uma solução que, diferentemente do Mar do Norte e do Mar da China, onde essa atividade existe de forma pujante, essa atividade lá usa muito infraestrutura de navios gigantesco, infraestrutura portuária, etc. Nós vamos desenvolver uma solução aqui que busca fazer toda a operação em terra. Então eu quero construir fundação em terra, torre em terra, montagem em terra, e ao invés de usar navio gigantesco que não tem disponível no mundo para fazer toda essa montagem no meio do mar, eu vou usar rebocador que tem nos nossos portos para rebocar esse equipamento, essa torre, para o ambiente onde será fundeada. E aí eu aproveito, eu desenvolvo, eu amplio a capacidade de trabalho dessa estrutura que a gente montou nos últimos 20 anos, aqui em terra. E não dependo desses equipamentos grandes, porque eles não existem. A premissa básica também, que a gente não adiantava trabalhar com grandes navios, porque eles não existem no mundo. Para encerrar, o nosso tempo está acabando, eu queria que a gente atualizasse a capacidade de produção eólica
que é a principal renovável aqui do nosso estado. Queria que você isso em terra e que você estimasse aí o que é que a gente pode explorar no nosso litoral. Só para a gente ter uma ideia, você me deu esse dado um tempo atrás e eu fiquei impressionado com o salto que o Rio Grande do Norte vai dar na capacidade de produção na energia dos ventos. Em terra, hoje a gente produz, isso que foi construído, essa pujança que o Rio Grande do Norte aparece para o Brasil todo, a gente montou pouco mais de que 10 gigawatts de capacidade. O gigawatts é um número muito técnico, guarda o 10. Esse gigantismo que você vai daqui para Mossoró, passando em Laje, se for para Macau, passando João Câmara e tal, que você vê torre por Caicó do mesmo jeito, você vê aerogeradores, a soma de tudo isso dá menos de 11. 11 gigawatts, mas assim, mensal, anual? Não, de capacidade instalada. De instalada, assim. De capacidade de produção. De capacidade de produção. No mar, o Rio Grande do Norte tem uma capacidade líquida. O que é isso? É já descontado as áreas de proteção ambiental, área de tráfego de navio e etc., de cerca de 50%. Se a gente produzir 20%, a gente dobra. É muita coisa. É muita coisa. E isso, você bota outro tanto para o Ceará, você bota um pouquinho para o Piauí. O Brasil todo tem menos de 40 gigawatts, 36, 35. O Brasil todo. Em terra. Em terra. Com a perspectiva de que a gente tem uma capacidade até 50 quilômetros de gerar 700, se a gente entrar com 5% dessa capacidade, a gente dobra o que tem no Brasil. 5%. É impressionante. É um negócio absurdo, absurdo. Os equipamentos são equipamentos... O maior equipamento que está sendo instalado aqui tem 6 mega de capacidade. O primeiro equipamento que a gente deve instalar será entre 14 e 16. Tudo é gigante. Tem 3.000 toneladas um equipamento desmontado, base, torre e a nacelle com as partes. Então, tudo é em dimensões superlativas, enfim. Uma atividade nova que o Rio Grande do Norte, mais uma vez, está capitaneando aí a liderança disso. E Rodrigo Melo, Instituto Senai, o Senai do Rio Grande do Norte, todos os envolvidos nesse projeto estão de parabéns e a gente vai acompanhar realmente. Você deu uma aula aqui explicando o projeto, as perspectivas, e a gente fica muito feliz porque coloca o Rio Grande do Norte na dianteira desse projeto, onde o Rio Grande do Norte já aparece muito bem, né, Rodrigo? Então, vocês estão de parabéns e sucesso aí, e até uma próxima entrevista. Obrigado mais uma vez pelo convite, é um prazer sempre estar por aqui. Obrigado, Rodrigo. Ficamos por aqui, até amanhã, no Jornal da Mix.